Quais são elas? Então, na primeira unidade a gente vai ter, eu acho que eu inclusive mostrei para vocês, né? A gente tem, deixa eu ver se eu consigo inclusive acessar aqui. Existe esse simulador, certo? Que é, bom, aqui ele está mostrando um de referente a, como é o nome daquilo? A química, né? Mas existem várias simulações aqui referentes a aspectos físicos, a aspectos de conservação de energia, né? Então, o que a gente fez foi escolher algumas dessas simulações, né, que existem, que estão disponíveis nesse simulador. Por exemplo, esse daqui é o da primeira união, da primeira unidade, sob pressão, né? Então, aqui existe esse simulador que vocês vão fazer a configuração, por exemplo, do nível do fluido, vocês vão fazer a configuração, ó. Vocês querem encher esse tanque, então, tenho tantos metros de fluido, a densidade do fluido é, sei lá, a do mel, a gravidade seria entre a da Terra e a de Júpiter. Então, aqui é possível vocês fazerem, né, a medição de pressão, a estimativa da pressão e tudo mais. Então, é fornecido para vocês um roteiro de como operar, por exemplo, com esse sistema, né? E aí vocês seguem esse roteiro, né, para cada um desses sistemas, para realizar justamente, né, a prática que a gente vai descrever. Então, aqui, ó, por exemplo, ele está aplicando uma pressão sobre um fluido aqui, e você vê que do outro lado está subindo esse nível de fluido, né? Então, é pedido lá no relatório para você explicar como que isso acontece, ó. Se o fluido ele é mais leve, então a gente consegue ver que esse nível aumenta mais, enfim. Então, vocês vão receber uma atividade um roteiro, né, para usar esse simulador, as diversas facetas dele, e escrever um relatório, né, de como que foi essa simulação, beleza? Então, esse seria o da segunda unidade, que é o que a gente vai começar a trabalhar agora. Ok? Ou seja, então a gente ainda vai receber. Sim, essa semana vocês vão receber, e ele deve ser para entregar na semana da prova. Ah, tá, ok. Obrigado. Mas não necessariamente no dia da prova. Ok? Beleza. Então, vamos lá. No final da aula passada, a gente falou a respeito de tensão superficial, né? Foi a última coisa que a gente trouxe para vocês como, né, a última propriedade aí desses fluidos, correto? Vocês se recordam que a gente trouxe esse tema aqui? Então, para a gente concluir essa parte introdutória, a gente vai começar a tratar de descrição e classificação dos movimentos dos fluidos, certo? Então, nesse quesito aqui, o nosso interesse é de descrever realmente, separar os escoamentos em categorias, certo? E essa descrição e essa classificação, ela é feita em função do que a gente já viu, das propriedades que a gente definiu, das características que a gente já estudou, certo? Então, de maneira genérica, a gente trabalhou com 1, 2, 3, 4 propriedades fundamentais dos fluidos, né? A primeira sendo a massa específica dele, em seguida a gente tratou do campo de velocidade, né? Da dependência desse campo de velocidade com o tempo e da característica viscosa, né? Do comportamento reológico desse fluido, certo? Então, seriam esses os pontos principais. Quando a gente falou em massa específica do fluido, a gente disse, ó, líquidos em geral são incompressíveis e gases são compressíveis, né? Então, a massa específica é uma propriedade que leva a uma classificação do escoamento em compressível
ou incompressível, né? Se essa variação de massa específica ela é grande, então a compressibilidade, se não é, então é incompressível, certo? O parâmetro que a gente usa para dizer o limiar, né, se um escoamento é ou não, né, incompressível ou não, é o número de Mach. O número de Mach, ele é um número adimensional que ele traz para a gente justamente a razão entre a velocidade do escoamento e a velocidade do som. Então, se a gente trabalha com números de Mach menores aqui do que esse valor de 0,3, percebam aqui que nesse gráfico é tratado justamente a razão do peso específico em relação ao peso específico original de um fluido, né? Se a gente for avaliar essa relação para números de Mach de até 0,3, conseguem ver que essa curva aqui, ela chega até no máximo 95% do valor original, então 0,95 seria mais ou menos aqui nesse ponto 0,3 de número de Mach. Então, até esse limite de 0,3, a gente considera que os escoamentos são incompressíveis, ou seja, essa relação do peso específico pelo peso específico original, ela está muito próxima, né, da unidade, né, não existe grandes variações de massa específica. Para valores de número de Mach maior do que isso, a gente já verifica, né, os efeitos mais importantes dessa compressibilidade, né? Então, os fluidos se tornam aí numa condição de escoamento compressível. Se esse número de Mach ele está menor do que 1, a gente diz que o escoamento ele é subsônico. Se ele for maior do que 1, então ele é um escoamento supersônico, ok? Beleza? Essa primeira classificação. A segunda classificação que a gente trouxe, né, a segunda grande propriedade dos fluidos foi o campo de velocidade. E aí a gente disse, olha, o campo de velocidade vai trazer a informação da gente se esse escoamento ele é uni, bi ou tridimensional. E essa avaliação a gente fazia em função do número de coordenadas espaciais. Excelente. O outro aspecto que a gente usou para classificar um escoamento era se ele era dependente ou não do tempo. Então, se havia variação das propriedades com o tempo, a gente dizia que esse escoamento era transiente. Se não havia, então, regime permanente, certo? Então, a gente trouxe aqui, né, o parâmetro de avaliação, que seria a taxa de variação temporal de uma propriedade φ qualquer, tá? A última propriedade que a gente trouxe foi a viscosidade. A gente trabalhou com as características reológicas dos fluidos na aula passada. Então, a classificação correspondente do escoamento é se esses escoamentos são viscosos ou não viscosos. Perceba que não existe, né, nenhum fluido que não tenha viscosidade. O ar tem viscosidade, a água tem viscosidade, todos os fluidos têm viscosidade, porque eles resistem de alguma maneira ao escoamento, né, a ação de uma tensão cisalhante. Alguns resistem mais, outros resistem menos. Porém, a classificação do escoamento enquanto escoamento viscoso e não viscoso, né, vai dizer respeito à importância desses efeitos de viscosidade. Então, perceba, ainda que um fluido ele seja viscoso, podem existir regiões de escoamento não viscoso. Por quê? Porque essa classificação diz respeito à importância dos efeitos viscosos, e não a se esse fluido é viscoso ou não, entenderam? Então, por exemplo, a gente pode considerar que esse escoamento aqui que está mostrado na figura sobre essa placa plana aqui que está imersa nesse
fluido, a gente pode pensar que esse fluido que está escoando seja, sei lá, gasolina, né? Um óleo, algum líquido qualquer. E vai existir uma região aqui, ó, próxima a essa parede, em que os efeitos viscosos, elas são importantes. Eles são importantes porque eles promovem esse retardo, né, do escoamento, né? É a viscosidade que promove digamos assim, o atendimento à condição de não escorregamento, o fato desse fluido ter que formar aqui uma camada limite, né, que é uma região justamente em que esses efeitos viscosos causam, ó, uma formação de um perfil de velocidades, né, em que a gente tem a diminuição sucessiva das velocidades das camadas de fluidos até atingir a velocidade igual a zero aqui, em contato com a placa estacionária, certo? Então, nessa região aqui, o escoamento ele é viscoso, e em regiões distantes da placa, em que não se percebe esse efeito de retardo, né, das camadas de fluido, esse efeito da viscosidade, a gente diz que esse escoamento ele é não viscoso. Beleza? Então, o parâmetro viscosidade, né, ele traz a classificação se o escoamento ele é viscoso ou não viscoso. E dentre os escoamentos viscosos, o número de Reynolds é o parâmetro, né, que vai trazer para a gente a importância relativa entre os efeitos de viscosidade e de inércia, né? Então, o número de Reynolds, que é esse aqui, ele relaciona as forças inerciais com as forças viscosas presentes no fluido, né? Se o número de Reynolds ele é grande, então quer dizer que os efeitos da viscosidade eles são desprezíveis. Se o número de Reynolds ele é pequeno, então quer dizer que esses efeitos da viscosidade são importantes, tá? E para que isso serve, né? Isso aqui serve justamente para a gente classificar os regimes de escoamento. Então, o número de Reynolds, ele serve para a gente avaliar se o escoamento ele ocorre em camadas, né, de maneira laminar. Isso aí é a característica do escoamento quando a importância da viscosidade ela é grande, ou de maneira turbulenta, né, quando os efeitos de inércia são mais importantes, tá? Então, como que o Reynolds fez esse estudo, né? Ele conectou, né, um tubo a um recipiente de grandes dimensões, né? Nesse tubo de vidro, ele fez a adição de um corante, né, através de uma seringa de pequeno diâmetro, e ele tinha uma válvula aqui na saída para regular justamente o fluxo desse fluido, certo? Então, quando a velocidade desse escoamento era baixa, quando a vazão do escoamento era baixa, ele verificou que aquele corante, ele produzia, né, esse comportamento bem retilíneo aqui. Ele chamou esse comportamento de comportamento laminar, de um regime laminar de escoamento, certo? Com o aumento da vazão, então, ele percebia o surgimento, né, dessas pequenas flutuações aqui na corrente de corante. E com aumento maior ainda, então, surgiam essas fortes turbulências, né, a mistura dessas correntes, dessas camadas de fluido. Então, com isso, ele fez a classificação aí dos escoamentos. Certo? Então, perceba, com o uso desses parâmetros, a gente consegue classificar e descrever todos os escoamentos de fluido, né? A viscosidade é a propriedade que vai avaliar se o escoamento vai ser não viscoso, né, que seria o escoamento ideal, ou viscoso. Se esse escoamento for viscoso, a gente pode classificá-lo em laminar ou turbulento, em função do número de Reynolds, né?
E a propriedade massa específica do fluido traz a informação se esse escoamento vai ser compressível ou incompressível pela avaliação do parâmetro, que é o número de Mach. Ok? Professora, eu não entendi muito bem esse laminar e o turbulento, não, dentro do viscoso. Certo. Você não entendeu o experimento do Reynolds ou você... Eu entendi que ele botou o corante lá para saber, sendo que eu não entendi muito bem, tipo, como ele soube, tipo, a diferença. Vamos ver aqui. Esse vídeo aqui traz justamente como que foi feito o experimento de Reynolds, certo? Então, aqui, ó, no vídeo, você vai ver... Eita, desculpe. Você vai ver uma tubulação, né? A adição de um corante nessa tubulação, e aqui está o caminho do fluido indicado por essas setas, ok? Então, vamos lá. No escoamento laminar, a gente teria uma situação como essa, né? Essa linha fica bem constante. A simple, undisturbed colored trickle was seen to flow along the pipe. This orderly, stable flow in a fluid is known as laminar flow. However, when the velocity Se você aumenta a velocidade, começa a surgir essas flutuações. With any further increase in the flow velocity, a turbulent and violent flow of the liquid ensues. This is called turbulent flow. If we study the flow of fluids with different viscosities and change the diameter of the pipe, we will see that the transition from laminar to turbulent flow in a pipe always occurs at the same value. This value is known as the Reynolds number and is equal to the fluid velocity along the pipe axis multiplied by the diameter of the pipe divided by the kinematic viscosity of the fluid. This combination of the flow parameters is known Como é que eu tiro isso aqui, gente? as Reynolds number. Não tira. Não tira, né? Laminar Que pessoa mais chata. occurs at a Reynolds number of 2000. Mas não tá acontecendo nada, é só essa setinha andando mesmo. Bom, mas deu para entender melhor aí, Luana, como é que funciona? Professora, é como se fosse, só para ver se eu entendi. Pronto, ele, vamos dizer que é a água correndo ali na tubulação maior. Aí ele vai e bota o corante. Aí quando vai aumentando mais a velocidade, é como se tipo, o corante estivesse misturando com a água, ficasse mais... Isso. E Você quanto tem- é mais devagar, tem tipo, dá para ver mais tipo ele separado. Quando a velocidade do escoamento ela é baixa, né? Na verdade, quando o número de Reynolds desse escoamento ele é baixo, menor do que 2.300, você consegue ver claramente, né, essa linha bem definida do corante. Por quê? Porque o escoamento ele ocorre em camadas de fluido. Na medida que você aumenta a velocidade, vai começando a surgir essas ondulações, né? E elas são características do que a gente vai aprender, que é a transferência de quantidade de movimento entre as camadas do fluido, né? Começa a haver uma mistura ali. E quando você aumenta mais ainda, né? Esse escoamento ele se torna completamente turbulento, então essas camadas elas se misturam muito fortemente, né? Essas partículas fluidas elas se misturam, e você não consegue mais nem ver claramente o corante, certo? Então, o Reynolds, ele fez esses experimentos, né, e determinou as regiões em que ocorrem essas transições. Por quê? Porque isso aqui é uma função desse conjunto de parâmetros, né? Tanto das características do fluido, massa específica e viscosidade, quanto das características do escoamento, a velocidade do próprio escoamento e um comprimento aqui que chama de comprimento característico. Pode ser um comprimento propriamente dito, ou um diâmetro, né, que caracteriza o problema do escoamento. Ok? Deu certo agora? Obrigada, viu? Nada. Então, pessoal, com isso a gente consegue aí fazer essas classificações, né, desses escoamentos dos fluidos.
O último parâmetro que ficou aqui por a gente avaliar era justamente essa característica, se o escoamento ele é interno ou externo. Essa classificação diz respeito à geometria do problema, tá? Então, se o escoamento ele é completamente envolto por superfície sólida... Professora, só uma dúvida. Eu não entendi bem aquela outra parte do lado não viscoso, a parte final. Siga. Aqui, cadê? Aqui nessa parte. Sim, aí. Bom, são classificações independentes, certo? Ó, perceba, aqui você tem uma avaliação com relação à viscosidade, se é não viscoso ou viscoso, certo? Se for viscoso, você pode classificar em regimes de escoamento, se vai ser laminar ou turbulento. Porém, outras características do escoamento, elas também podem ser avaliadas, né? Perceba que aqui, ó, ele já juntou tudo de novo, né? Essa linha aqui juntou com essa daqui, novamente, certo? Então, aqui a gente parte para uma outra forma de classificação. Essa forma aqui é com respeito à compressibilidade, se existe variação da massa específica, e essa porção aqui vai dizer respeito à geometria do escoamento, se o escoamento vai ser interno, externo ou em canais. A minha dúvida, no caso, porque eu não peguei um pouquinho do início. Na verdade, eu não consegui entender e não pedi para voltar, né? Que acho que isso aí a gente já tinha visto. Como que eu determino se ele é compressível ou incompressível? Certo. Então, o parâmetro que a gente vai avaliar para determinar se o escoamento ele é compressível ou incompressível é o número de Mach, certo? O número de Mach, ele é um número adimensional que ele surge justamente das variações do que a gente chama de um módulo de compressibilidade, certo? Quando a gente faz as manipulações matemáticas aqui adequadas, né, perceba que esse módulo de compressibilidade, ele traz, para uma variação de pressão, qual que é a variação relativa da massa específica do fluido, certo? Então, através do uso, né, desse módulo de compressibilidade para gases, né, a gente consegue chegar nessa relação aqui do número de Mach, né, em que a gente tem a relação entre a velocidade do escoamento do gás em relação à velocidade do som. Se esse número de Mach, ele está até esse valor aqui de 0,3, então percebe que esse gráfico aqui, ele diz que a variação do peso em relação ao peso específico inicial, ela está aqui na casa dos 5%, né? Então, a gente pode considerar que esse escoamento ele é incompressível. Para valores maiores de número de Mach, então, a gente já tem variações, né, proporcionais muito maiores. Então, nesse caso aqui, o escoamento se torna compressível. Agora entendi. Beleza? Então, a última classificação era justamente com relação à geometria, né? Se os escoamentos, eles eram internos ou externos. Então, a gente diz que escoamentos internos, eles estão completamente envoltos por superfícies sólidas. Então, seria um duto, um tubo, né? Completamente repleto aí de fluido. E os escoamentos externos seriam aqueles em que os corpos estão imersos no meio fluido. Então, se a gente está avaliando, por exemplo, o escoamento sobre a asa de um avião ou sobre um carro, né? São escoamentos em que o objeto está completamente imerso no meio fluido. Ok? E o caso, né, intermediário, que na realidade a gente não considera um escoamento interno, né? Seria o caso em que a gente tem só o duto, né, ou a superfície sólida, ela não está completamente preenchida pelo líquido, né? Vai existir uma superfície livre que pode estar submetida aí a uma pressão constante. Então,
a gente diz que esse tipo de situação seria o escoamento em canal aberto, que é característica justamente do escoamento, por exemplo, de água num rio, né? Você tem a água escoando no leito do rio, né? Mas uma parte dessa água está em contato aí com o meio externo, ok? Tranquilos até agora? Sim, professora. Sobrevivendo. Bom, assim sendo, pessoal, eu acredito que eu já tenha pedido para vocês começarem a dar uma olhada nesse material lá no canal de mecânica dos fluidos, né? E vocês também já têm tudo isso disponível lá na apostila de vocês, certo? Agora a gente começa a tratar do problema de estática dos fluidos, né? Então, perceba, a gente falou o que era um fluido, e agora a gente vai tratar do caso de estática de fluidos. Num momento posterior, a gente vai tratar justamente do caso de dinâmica dos fluidos, do escoamento desses fluidos, certo? Então, quando a gente definiu um fluido, a gente disse assim, olha, um fluido é uma substância que se deforma continuamente mediante a ação de uma tensão cisalhante, certo? Aí a gente ficou, meu Deus, o que isso quer dizer? Quer dizer que se existe uma tensão cisalhante, o fluido ele vai escoar. Foi esse o comportamento que a gente descreveu nas aulas anteriores. Então, se a gente está tratando do caso do fluido em repouso, significa que não vai ter tensão de cisalhamento, porque se tivesse tensão de cisalhamento, ele iria escoar. Olha que lindo. Então, no caso que a gente vai tratar agora, só a tensão normal está presente, né? E aí vocês vão ver. A princípio, eu vou trazer um monte de equação e vocês vão dizer assim, vou trabalhar essas equações todinhas, aí quando chegar na equação final, vocês vão dizer, eu não acredito que ela fez isso tudo para chegar nessa relaçãozinha, não. Mas por quê? Porque isso aqui vocês já viram, acho que todos já viram, mas, enfim, grande parte pode ter visto lá no ensino médio, na parte de hidrostática, né? É um conhecimento que vocês já trazem, né, na bagagem de vocês anterior, né? Eu acredito que todo mundo viu como que funciona aqueles êmbolos, né? Lucas está dizendo, fiquei indignado na videoaula. É desse jeito, Lucas. Mas a questão é que você já tinha aprendido isso de uma outra forma, né? E em um outro nível. O que vocês tinham visto lá era no nível médio. Agora vocês vão aprender o porquê que funciona do jeito que funciona e com os conhecimentos e as ferramentas que vocês têm em nível universitário. Não fique indignado não, mas vai dar... Acontece. Certo? O que é isso, Ana? Eu não sei o que é. Força sobre área, pois é. Então, pressão, né? A pessoa diz assim, só a tensão normal está presente. Só vai ter pressão, né, minha filha? Fale português, né? Dá vontade de dizer para a professora. Mas é porque agora vocês vão ver, digamos assim, uma coisa que vocês já conhecem, mas com uma apresentação diferente, com um nível de profundidade diferente, tá? Então, essa parte de estática de fluidos, ela está muito presente no dia a dia da gente, né? A gente vai ser capaz de calcular forças que se desenvolvem em objetos submersos, como que funcionam sistemas hidráulicos. Aí a pessoa diz, meu Deus, sistemas hidráulicos, o que será um sistema hidráulico? Aí você se lembra, sim, se eu pegar uma seringa cheia de soro fisiológico e quiser aplicar soro fisiológico para lavar meu nariz, isso é um sistema hidráulico com fluido estático. Por quê? Porque o fluido, enquanto ele está lá na condição de seringa, dentro da seringa, né, ele está na condição estática. Só depois que você aplica, né, a força sobre ele, é que ele vai começar
a escoar, certo? Então, freios de automóveis, né? Na outra turma estava me perguntando, a direção hidráulica do carro é um sistema hidráulico, os freios a tambor, né, também são um sistema hidráulico, em que você pisa, né, no freio, e aí você exerce pressão sobre um fluido que lá atrás aciona o tambor que aperta as rodas. A disco também... Também tem aquelas prensas hidráulicas que acho que todo mundo gosta de ver no YouTube, né? Passando as coisas. Então, os êmbolos, isso mesmo. Então, assim, tem muitas aplicações no dia a dia da gente, né? Eu estava me perguntando, Luiz, se o freio a disco também, mas eu achava que era, mas eu tinha essa dúvida. Eu sabia do de tambor, mas o de disco eu tinha um pouco de dúvida. E aí eu ficava naquela, o freio ABS é como, meu Deus? Na verdade, o ABS é um sistema só que vai dosando essa pinça, né? O quanto o freio aperta lá a roda, né? Olha aí, a gente aprende toda hora, meu povo. Tá vendo aí? Vocês que não sabiam como funcionava um freio ABS, agora já estão aí finos, elegantes, Luiz explicando para a gente tudo mais. Beleza? Então, assim, muitos desses sistemas funcionam à base justamente do que a gente vai aprender agora, que é a estática de fluidos. Luiz, ninguém está vendo não, meu filho. Não dá para ver, não. Se acanhe não, que ninguém está vendo, não. Vai dar tudo certo. Só quem está com a cara aqui mostrando para o universo sou eu. Vamos lá. Então, o que acontece? Vamos começar, né, o nosso processo aqui de modelagem matemática desses fluidos estáticos, tá? Então, se não pode ter nenhuma força, nenhuma tensão cisalhante, isso traz já várias consequências para a gente, né? A primeira delas é essa daqui, ó. Se não pode ter tensões cisalhantes, porque se houver tensão cisalhante, o fluido vai escoar, né? E ele já deixa de estar na condição estática. Então, qualquer força que for existir entre o fluido e uma fronteira, ela deve agir perpendicularmente em relação a essa fronteira, certo? Então, isso é fácil de ver para uma fronteira aqui plana, né? Mas vale também para qualquer formato aí, se a gente tiver uma superfície curva, né? A gente percebe que essa força que está atuando sobre essa superfície, ela também vai ter que agir normalmente a essa superfície. Por quê? Se não fosse dessa maneira, o fluido iria escoar, tá? Então, eu trouxe aqui essa figura para vocês das barragens, né? Porque, na realidade, a maior parte da água contida num reservatório como esse, né? Ela está na condição estática, certo? Inclusive aqui nas proximidades das turbinas, né? Por exemplo, aqui a gente tem o escoamento através dessas turbinas para produzir energia elétrica. Mas nessa porção aqui, ó, por exemplo, em que não há produção nessas turbinas, o fluido aqui a gente pode considerar como um fluido estático. Ok? Então, como que a gente trabalha isso matematicamente, né? A gente vai trabalhar essa perspectiva da estática de fluidos justamente com o uso de duas condições fundamentais de equilíbrio. A primeira, dizendo que era o carro do ovo, Lucas. Pois é, né? Aqui em casa passa. Na casa de vocês passa o carro do ovo? Eu estava aqui na esperança de que vocês não tivessem... Acabou de passar aqui. Eu estava esperando que vocês não estivessem ouvindo, porque aqui o microfone não oscilou, né? Disse, opa, graças a Deus, não estão ouvindo. Aqui passa do ovo, da canjica, de bolo. Eu acho que a gente tem que entender se era no seu microfone ou eu estava ouvindo da rua.
Ai, ai. Cabeça de peixe, Yuri. Jesus. Bom, foi a cara da professora tentando fingir que nada aconteceu. Então, né? A pessoa. Vamos rezar para eles não estarem ouvindo isso. Bom, então, voltando, né? Já que o carro já passou. Quando a gente vai trabalhar essa condição estática matematicamente, que é o que a gente vai fazer agora, a gente vai se valer de duas condições de equilíbrio. A primeira, de que se o fluido está em repouso, então a soma de todas as forças que atuam nele são iguais a zero, né? Condição simples de equilíbrio lá derivada da segunda lei de Newton, e também a soma dos momentos das forças sobre qualquer ponto também deve ser igual a zero. Então, a gente vai se valer dessas duas condições, né, nos momentos apropriados. E o que a gente vai observar é que nos fluidos estáticos, né, a pressão em um ponto, ela apresenta um único valor, independente da direção que você está considerando. Então, a gente pode provar isso se a gente pegar um elemento prismático aqui qualquer e for avaliar todas as forças referentes à ação da pressão em cada uma das superfícies, né? Então, na direção X, a gente vai ver que esse somatório dessas forças, ele vai ter que ser igual a zero, porque o elemento está estático. Isso vai produzir para a gente a informação de que essa pressão que atua nessa área aqui, ΔZ, ΔY, vai ter que ser igual à componente PSX da pressão, dessa pressão que atua nesse plano inclinado, certo? Na direção Y, a gente também chega a essa mesma condição, né, essa mesma conclusão, de que o somatório de forças sendo igual a zero, essa componente PY da pressão também vai ser igual a PS, né? Então, PY, que é essa componente aqui de pressão que atua nessa superfície horizontal, vai ter que ser igual a PSY, que é a componente de PS, né, nessa direção vertical. E para que essa informação serve para a gente? Por quê? Isso aqui basicamente diz para a gente que a pressão ela independe da direção. Então, apesar de a gente saber que força é uma quantidade vetorial, que a área pode ser caracterizada aí por uma direção normal, né? A pressão, que é resultante dessa relação entre essas duas quantidades, a gente pode comprovar que para um fluido estático, a pressão ela é um campo escalar e que independe da direção. Então, a importância disso se traduz justamente no que a gente chama de teorema de Pascal, né? E o teorema de Pascal, ele fala que a pressão que é exercida no interior de um fluido, ela vai se transmitir com a mesma intensidade em todas as direções. Então, vamos supor que você tenha um êmbolo aqui, em que você aplique uma força, né, sobre um fluido. Se esse êmbolo ele tiver múltiplas saídas, né, se esse recipiente ele tiver múltiplas saídas, o fluido ele vai poder se encaminhar para todas elas, né? Porque a pressão que você está exercendo nesse fluido, ela vai se transmitir com a mesma intensidade em todas as direções, certo? E é justamente esse princípio, né, o fato de que essa pressão, ela é um campo escalar, ela se transmite integralmente em todas as direções, que faz surgir algumas aplicações importantes, né? Então, eu acredito que vocês já tenham tido contato com esse tipo de sistema aqui, lá no ensino médio, de alguma forma, né? Então, eu tenho aqui um sistema em que um fluido, ele é de vasos comunicantes, por exemplo, e é aplicado uma força F1 sobre uma área A1, gerando uma pressão P, né? Então, essa pressão, ela se transmite integralmente ao fluido em todas as direções e pode proporcionar, por exemplo, a ascensão desse outro
êmbolo aqui. Esse é o princípio de funcionamento justamente do macaco hidráulico, né, dos elevadores, né, de carro que a gente tem nas oficinas. Então, você aplica uma força pequena em uma região de área pequena, gerando uma determinada pressão, e essa pressão, ela se transmite integralmente, né, para todo o fluido. Eu acredito que isso aqui vocês já viram, né, na vida pregressa de vocês. Já viram, né? Sim, sim. Ótimo. Então, pessoal, esse seria o nosso ponto de partida, né? Esse teorema de Pascal, ele é o nosso ponto de partida, porque basicamente ele traz para a gente a informação de que o campo de pressão é um campo escalar, certo? Então, isso vai ser importante para a gente, porque quando a gente for tratar do nosso objetivo de obter uma equação que descreva esse campo de pressão no fluido estático, a gente vai entender que essa força de superfície, que é a pressão, ela é um campo escalar, ela não depende das direções, certo? Então, agora a gente passa para essa etapa, né, de como obter a equação geral da estática. E para a gente fazer isso, a gente vai simplesmente aplicar a segunda lei de Newton para esse elemento infinitesimal de massa e entender que esse elemento está estático. Se ele está estático, o somatório de forças que atua sobre ele tem que ser igual a zero, certo? E aí a gente vem e se pergunta, mas que forças que atuam? Força de campo. Qual campo que a gente trabalha? Campo gravitacional. E forças de superfície. Quais são as forças de superfície que a gente vai considerar? Força de pressão. Por quê? Porque se houvesse componente referente à ação de cisalhamento, o fluido já deixaria de estar na condição de estática, certo? Então, são somente essas duas forças que a gente vai considerar. Então, a gente pode pegar um elemento de fluido aqui infinitesimal, dizer que o somatório de forças que atua sobre ele tem que ser igual a zero, para ele estar na condição estática, que essas forças são forças de campo e forças de superfície, e que essa força de campo propriamente dita, ela se relaciona com o campo gravitacional. Então, o campo gravitacional, força de campo é a força peso, né? Então, massa vezes a aceleração da gravidade. Esse elemento de massa a gente pode descrever em termos da massa específica do fluido, vezes o volume desse elemento infinitesimal, e aí a gente diz que a força de campo infinitesimal, ela é dada pelo produto massa específica, aceleração da gravidade, dx, dy, dz. Show? 50% do problema resolvido, meu povo. Diga aí. Não, beleza? Graças a Deus. Num instante já resolvemos metade do problema. Olha aí. Então, a única força que a gente resta a descrever seria a força de superfície, que é referente ao campo de pressão. Aí, olha como a mecânica dos fluidos é linda, né? Quando foi no começo da disciplina, a gente disse assim, queridos, o fluido é um contínuo. Se o fluido é um contínuo, significa que eu tenho um valor de propriedade em cada ponto. Aí a gente disse, olha que lindo, maravilha, o fluido é um contínuo, parabéns, professora. Não servia de nada naquele momento, né? Mas agora vai servir? Porque o que acontece? Quando eu digo que eu tenho um valor de pressão num ponto O, que seja aqui nessa origem do fluido, e eu considero que o fluido ele é um meio contínuo, significa que eu posso, né, considerar que essa pressão seja uma função analítica contínua, né, nas vizinhanças desse ponto, né, e eu posso aplicar, por exemplo, a expansão em série de Taylor para determinar o valor dessa função, que é contínua, nas proximidades desse ponto que eu sei aqui, F0, né, que seria esse ponto, a origem. Ok? Então, por que a gente vai fazer isso? Porque o nosso interesse é calcular qual que é a força de superfície
líquida, né? O valor líquido da força de superfície que atua sobre essa partícula fluida. Então, a gente vai pegar, ó, opa, aqui, tá bom, esse. A gente vai pegar, ó, a força referente à pressão que atua nessa superfície aqui da esquerda, essa força referente à pressão que atua na superfície da direita, na superior, na inferior, em todas as faces dessa partícula fluida. E aí a gente vai justamente trabalhar com esse somatório aqui para determinar esse termo Fs. E aí a gente já sabe, ó, pressão, a força referente à pressão é o produto da pressão que atua em cada uma dessas faces, vezes a área da própria face, certo? Então, o que nos resta saber é realmente qual que é o valor da pressão em cada uma das faces. Para a gente fazer isso, a gente vai usar a série de Taylor. Por quê? Se eu só sei o valor da pressão aqui nesse centro do elemento, né? E eu quero o valor aqui nessa superfície, a expansão em série de Taylor vai me dar essa informação, ok? Então, a gente vai dizer, ó, que o valor da pressão no ponto que eu desejo, que é aqui nessa face, é igual ao valor da função no ponto que eu conheço, aqui, mais a derivada dessa função, f', vezes a distância do ponto que eu estou considerando ao ponto que eu sei o valor. Como que isso aqui resultou em dy sobre 2? Se isso aqui é o zero, né? Então, se vocês observando aqui, ó, essa largura do elemento infinitesimal é dy. Então, aqui nessa face, a gente estaria em dy sobre 2 menos 0. Ok? Então, a força referente à pressão que atua sobre esse elemento seria a pressão vezes a área em que ela atua, seria justamente dx dz. Beleza? Tranquilos até agora, sobrevivendo, todo mundo está aqui comigo. Sim. Fazendo isso para a direção, ótimo. Fazendo isso para essa direção do lado, né, para o lado direito, a gente pode realizar o mesmo procedimento para o lado esquerdo, né? E aí a gente vê que na mecânica dos fluidos tudo é muito maravilhoso, né? Ó, esse termo de pressão se cancela com esse termo aqui de pressão, né? Esse menos ρP, ρy, dy sobre 2 vai se somar com esse termo daqui. Como assim se somar, professora? Perceba, ó, que esse termo aqui, apesar de ter um sinal positivo, né? Ele está apontando na direção do eixo negativo, né? Então, esses dois termos aqui, eles se somam para produzir justamente menos ρP, ρy, dx, dy, dz. CN é o quê, hein? Cálculo numérico? Computação numérica, professora. Computação numérica. Ah, tá certo. Entendi. Vocês usam isso mesmo, para usar aqueles métodos lá de... bom, nem sei, calcular derivada, né? Todos esses métodos... É um dos primeiros assuntos para fazer aproximação. É, isso mesmo. Então, pessoal, esse seria o somatório de forças de superfície atuando na direção Y, né? Fazendo a mesma coisa para as direções X e Z, a gente tem o somatório, ó, de todas as forças de superfície. Alguns deles aqui, ó, vão se cancelar, como a gente tinha visto lá para a direção Y, certo? E a gente tem que esse somatório de forças, então, ele vai ser representado, ó, por menos ρP, ρx, vezes o volume do elemento infinitesimal na direção X, menos ρP, ρy, vezes o volume aqui na direção Y, menos ρP, ρz, vezes o volume desse elemento, vezes o unitário, vetor unitário na direção Z. Ok?
Então, percebam que se a gente colocar esses dx, dy, dz todos em evidência, e a gente colocar o nosso sinal aqui de menos, né, também em evidência em todos esses termos, percebam que a gente fica com a variação da pressão com relação a x vezes o vetor unitário em x, ρp, ρy vezes o unitário em y, ρp, ρz vezes o unitário em z, né? E aí a gente pode usar o operador nabla, né, gradiente dessa pressão, para caracterizar esse somatório de forças infinitesimais aqui de superfície. Detalhe, né? Perceba aqui, ó, esse operador, né, ele faz com que a pressão, o campo de pressão, que é um campo escalar, ele possa ser convertido, né, através do uso do operador nabla, em uma quantidade vetorial, tá vendo? Para expressar justamente a força, beleza? Então, aqui a gente já entra com a pressão, que é um campo escalar, e aí, ó, a ação desse operador sobre esse campo escalar produz uma quantidade vetorial. Certo? Então, se a gente usar todos esses conhecimentos que a gente desenvolveu agora, né, a gente vai ver que aquele somatório de forças para o elemento estático, né, para o elemento infinitesimal na condição estática, ele produz simplesmente, aqui falta um vetorzinho, tá, só para deixar claro. Sumiu. A gente vai trabalhar com o somatório dessas duas forças, né, as forças de campo gravitacional com as forças de superfície. E aí, ó, esse somatório tem que ser igual a zero, tá? Então, a gente pode cancelar esse dx, dy, dz, né, os dois termos. E, além disso, percebam que, se a gente for tratar de um elemento que esteja orientado com os eixos conforme aqui na figura, ó, o eixo Z aponta para cima, o campo gravitacional aponta para baixo, e não existe contribuição de G, né, do campo gravitacional, nem na direção X, nem na direção Y, certo? Assim sendo, esse campo gravitacional faz com que não exista G de X nem G de Y, então não existe ρpx, ρp, ρy, e simplesmente a gente fica com esta equação, né, para a direção Z. Aí você vai me dizer, professora, olha, tem alguma coisa errada, porque aqui o sinal estava positivo, da aceleração da gravidade, e aqui você me taca um sinal negativo, como é que é? Esse sinal negativo aqui, pessoal, ele surge justamente do fato, ó, de que esse campo gravitacional, ele aponta na direção oposta à do eixo Z, certo? Então, G, o vetor aceleração da gravidade na direção Z, ele vale menos G, certo? Então, a gente pode dizer que ρp menos ρp ρz é igual à massa específica do fluido vezes a aceleração da gravidade, tá? Então, essa expressão aqui, ela retrata simplesmente aquilo que vocês já viram na vida pregressa de vocês, de que a pressão aumenta na medida que a profundidade aumenta. Professora, eu não entendi por que esse sinal está ao contrário. Ó, perceba que o eixo Z está orientado para cima, né? Então, uma variação de Z negativa significa que você está aumentando a profundidade aqui, certo? Então, a pressão, ela aumenta na medida que a profundidade aumenta numa coluna de fluido, certo? Isso aí eu acho que vocês todos já
se lembram de terem visto lá no ensino médio. Beleza? Só para deixar claro aqui, né? Ρp, Ρx e Ρp, Ρy, eles ficam sendo iguais a zero, justamente pelo fato de não haver, né, componente da aceleração da gravidade nessas direções. Ok? Então, é por isso que Ρp, Ρx e Ρp, Ρy são iguais a zero. Então, essa equação daí é a nossa equação geral da estática, é ela que vai descrever todo o comportamento dos fluidos nessa condição estática. Então, só para a gente relembrar, ela foi obtida, né, considerando que o fluido está estático. Então, a gente aplicou a segunda lei de Newton, né, para um fluido estático, o somatório de forças era igual a zero. Nessa condição, a gravidade era a única força de campo, e o eixo Z, ele é vertical e aponta para cima, né, em direção oposta à aceleração da gravidade. Então, se a gente pegar essa equação geral da estática e aplicar para um fluido compressível e para um fluido incompressível, a gente vai obter relações que vocês já conhecem aí, já viram anteriormente, certo? Dúvidas até agora? Alguém já tentou fazer alguma lista? Professor, eu tentei fazer alguma coisa, mas não saiu muito bem, não. Tipo, as últimas questões, assim, quando foi descendo essa lista, que o negócio foi ficando meio tenebroso. Ficou mais tenebroso, né? Só para deixar aqui para vocês verem, né, um detalhezinho, né? Os horários de monitoria, tá? Estão todos aí disponíveis para vocês. E eu atualizei aqui o meu horário de atendimento para ficar disponível para vocês pelo WhatsApp, porque às vezes eu não estou conseguindo estar disponível na sala que eu tinha colocado aqui para vocês inicialmente, tá? Então, se vocês precisarem de alguma coisa nesses horários aí de atendimento, vocês podem mandar que certamente pelo WhatsApp eu consigo estar presente. Às vezes na sala do Google Meet eu não estou conseguindo estar presente, tá bom? E aí, usem, pelo amor de Deus, essa equipe de monitores para trabalharem com vocês, essas listas de exercícios. Eles têm muita coisa resolvida, né, para estar apoiando vocês aí nesse momento, viu? Usem mesmo. Arrochem. Era isso que eu queria trazer. Essas três listas, A, B e C, eu acho, são dessa unidade toda ou vai ter mais alguma? Elas são dessa unidade toda, Luiz. Tanto da primeira parte quanto dessa agora, certo? Acho que da primeira parte tinha mais aqueles exercícios de tensão de cisalhamento, se o perfil ele é linear, como que faz, né? Calcular a força, calcular alguma coisa desse tipo. Aí, nessa parte de agora, a gente vai trabalhar com equação geral da estática, medidas de pressão e forças hidrostáticas sobre superfícies submersas. Eu acho que sim. Eu acho que é relativo à lista B, viu, Lucas? Porque na lista C já tem muita coisa a respeito de forças hidrostáticas, que na realidade é o nosso último tema. Beleza? Se vocês tiverem qualquer questão que vocês não conseguiram fazer, pode trazer, que eu resolvo, né? Trago aqui, tiro dúvida, faço o que for preciso. Estamos aqui. Viu? Professora? Diga-me. No canal do YouTube, a senhora agora não vai estar mais seguindo aquela playlist de introdução, tá na hidroestática, é isso? Agora a gente já está na playlist de hidroestática, Emanuele. Tá certo, obrigada. O assunto da lista C, ele cai no questionário sim, Lucas. Beleza? Mas você vai ver, já já a gente chega nele. É um instante. Paybuff chegou. Só para a gente concluir essa parte da equação geral da estática e as aplicações, né? Se a gente pegar essa equação daqui e for usar ela para um fluido que ele é incompressível, a vida da gente é muito linda, né?
Por quê? A massa específica é constante, então eu posso pegar aquela expressão, tirar o ρ, e em geral a gente considera a aceleração da gravidade também constante, né? E sai daquela integral. Então a gente fica, na verdade, com uma integral simples para avaliar a variação de pressão com relação à variação de profundidade, certo? Variação da cota Z. Então, para um nível P2 de pressão, a gente vai ter uma elevação Z2, e para o nível P1, uma elevação Z1, certo? Então, P2 menos P1 vai ser menos ρ vezes G, Z2 menos Z1. Perceba aqui por essa figura, né, que o ponto P2, ele estipulou como um nível, digamos assim, superior, né, e o ponto P1, um ponto mais abaixo, certo? Então, como a gente viu, vai ocorrer um aumento de pressão desde o nível P2 até o nível P1, certo? Isso quer dizer que a pressão no ponto P1, ela vai ser maior do que a pressão no ponto P2. De tal maneira que essa diferença aqui, ela vai produzir um resultado negativo, certo? P2 é menor do que P1. Então, essa subtração aqui produz um valor negativo. Tá? Então, a gente pode optar por mudar essa ordem, né? Ficar com P1 menos P2. E esse sinal aqui, ó, a gente, na realidade, multiplica a equação por menos 1, certo? Então, a gente ia ficar com P1 menos P2 é igual a ρ vezes G, vezes a distância Z2 menos Z1, que ele chamou justamente aqui de H, a distância entre esses dois pontos, ok? Então, a equação geral da estática aplicada para um fluido incompressível produz para a gente justamente o que vocês já conhecem da vida pregressa de vocês, como o princípio de Stevin, né? De que a pressão, ela aumenta com a coluna de fluido hidrostático. Então, P1 é igual a P0, né? A pressão num ponto mais profundo, P1 aqui, é igual a P0 mais a massa específica do fluido vezes G vezes H. Então, dois pontos de um fluido que estiverem a essa mesma profundidade, eles vão obrigatoriamente estar sujeitos à mesma pressão. E a pressão, ela vai aumentando na medida que a gente aumenta a profundidade. Beleza? Questão aí de concurso simples para vocês. Vamos lá. O que vocês acham? A figura acima apresenta 4 recipientes diferentes preenchidos com o mesmo líquido a uma mesma temperatura. Sabendo que os 4 recipientes estão abertos para a atmosfera, conclui-se que as pressões no fundo dos recipientes são X é maior que nos demais, Y é maior, Z é maior, W é maior, ou X, Y, Z e W são iguais. Letra E, iguais. De fato, né? X, Y, Z e W são iguais. A pressão é a mesma, porque, veja só, a equação geral da estática aplicada para um fluido incompressível, ela vai dizer para a gente, ó, a pressão P1 de um mesmo fluido a uma mesma profundidade, ela tem que ser igual, né? Então, o fluido aqui, em todos esses casos, ele é o mesmo, ele está sujeito à mesma pressão P0, oh meu Deus, P0 externa, em todos os casos, né? Então, aqui a gente tem a mesma pressão P0, e
a altura dessa coluna de fluido aqui, esse H, ele é o mesmo. Então, no fundo dos recipientes, a gente tem a mesma pressão. Certo? Todo mundo entendeu? Tranquilos? Sim, professor. Se os líquidos fossem diferentes, não seria a mesma pressão, Pablo, porque você ia mudar justamente a massa específica, né? Então, aqui a gente tinha uma massa específica 1, aqui uma massa específica 2, e aí a pressão no fundo seria diferente. Mas perceba que ela seria diferente não em decorrência do formato dos recipientes, mas em decorrência da massa específica do fluido. Se você mudar a temperatura, Lucas, o que pode acontecer é que a massa específica do fluido, ela varie com a temperatura. Por exemplo, a gente sabe que a massa específica do ar, quando ele está numa temperatura mais baixa, ela é maior do que quando ela está numa temperatura mais alta, né? Então, a massa específica, ela pode variar com a temperatura. Beleza? E aí, ele tinha que dar alguma informação de como que é essa variação, ou como que é a dependência dessa massa específica com a temperatura. Perceba que isso aqui não se relaciona com aquela parte de comportamento reológico, né? Porque lá naquele gráfico de comportamento reológico, a gente tratava da viscosidade, e não da massa específica, que é a propriedade em questão aqui. Ok? Para um fluido compressível, ou seja, em que a massa específica ela pode variar, eu preciso ter uma relação, né, uma equação que vá me descrever como que, variando uma dada variação, promove uma variação de massa específica. Então, a gente pode usar a equação dos gases ideais ou qualquer equação de estado, né, Van der Waals ou outra, para descrever como que a pressão se relaciona com a massa específica do fluido. Ok? Então, se a gente pegar a equação dos gases ideais, a gente teria algo como isso aqui, né? Pressão vezes volume igual a NR vezes a temperatura, onde N representa o número de mols, que é a relação, então, entre a massa de gás que está contida nesse volume e a massa molar dele, né? Então, gramas por mol. Isso aqui representa para a gente o número de mols que está contido nessa massa. Se a gente substituir isso aqui na equação dos gases ideais, então a gente fica com essa expressão aqui, né? Onde a gente pode destacar claramente justamente a relação massa sobre volume, que é a nossa massa específica do fluido, certo? Então, existe uma relação entre a pressão e a massa específica que eu posso usar na nossa equação equação geral da estática, né? E eu posso substituir isso justamente aqui no termo de massa específica, certo? Então, fazendo isso, a gente teria algo como isso aqui. Perceba que eu chamei aqui de R asterisco, tá? R asterisco, pessoal, é a razão entre a constante R e a massa molar do gás, ok? Só para a gente não ter que carregar essa massa molar até o fim da vida. Então, a gente, novamente, separa as variáveis, né? Pressão vai para o lado aqui referente à variação de pressão. G e a constante dos gases ideais são constantes, né? Com relação aos integrandos. E aí, a gente deve fazer essa integração nos limites apropriados, certo? Perceba que para um limite Z2 qualquer, arbitraria um nível de pressão P2, para um valor de cota Z1, a pressão P1.
Se não existe variação de temperatura no intervalo de profundidade considerado, então isso aqui produz uma integração simples, né? Ln da pressão sendo igual a menos G sobre RT, vezes a variação, né, de profundidade ou de cota relativa que a gente esteja considerando. Mas, se a gente tiver um comportamento aí como esse da atmosfera terrestre, então é preciso que a gente seja capaz de descrever como que ocorre essa dependência, né, da temperatura ao longo da distância que a gente esteja considerando, né? Então, por exemplo, vão existir trechos, ó, em que a temperatura ela vai ser constante. Por exemplo, na estratosfera, na atmosfera, né? Entre 11 e 20 quilômetros, a temperatura ela é constante. Porém, vão existir regiões em que vai haver um resfriamento ao longo da elevação ou um aumento aí de temperatura, certo? Quer dizer, aqui está havendo um aquecimento, perdão. Um aquecimento, né, do fluido ou uma diminuição de temperatura do fluido ao longo dessa região que você esteja trabalhando. Então, é preciso que no intervalo que você vá considerar de elevação, exista, né, uma relação aí entre Z e T, para que você faça a integração apropriadamente. Beleza? Era isso, meu povo. Na aula que vem, a gente começa a tratar dessas medições de pressão e como que a gente vai aplicar essa equação geral da estática. Como eu falei para vocês, amanhã eu vou estar gravando uma aula de exercícios, tá? Eu estou prevendo fazer isso às 9 horas, aproximadamente, das 9 até umas 10h30. E aí eu coloco o link como uma notícia para vocês, para quem quiser participar, quem puder, não é obrigatório, certo? Mas vai ser gravada, né, professora? Sim, sim, eu vou gravar e vou colocar lá no canal no YouTube. Sim, Alicia, se você tiver alguma questão que você quiser trazer, a gente já pode resolver lá online, tirar dúvida na hora.